E a Bíblia diz que quem tem sabedoria soube que o nome da besta seria 666. Então esse sistema de controle sobre as pessoas, sobre os humildes, nós sabemos que não tem como escapar, né? Quando ela estiver em cena, quando ele estiver atuando, né? Esse cenário dessas personagens, que é a besta, o falso profeta e o anticristo. E a única maneira de escapar é só através mesmo de Jesus Cristo, né? Que ele que tem o escape, a proteção para o seu povo. Então, falar sobre humildade, nós aprendemos muito, como Paulo ele aprendeu antes, um judeu, né, ferrenho na religião judaica, né, soberbo, arrogante, ele é transformado pelo evangelho, agora passa, né, viver uma vida de humildade. Tanto é que a Bíblia diz que quando ele fala que combati o bom combate, acabei a carreira da fé, nós não encontramos Paulo deixar uma fortuna, né, de patrimônio, de conta gorda, não. Ele falou que guardou só a fé, estava morrendo deixando só a fé. Mas o que chama a atenção dele, que à medida que ele crescia espiritualmente, ele crescia de cima para baixo. Porque nós encontramos que uma certa feita ele escreveu para os irmãos de Corinto dizendo que ele era o menor dos apóstolos. Depois, passados 6 anos, ele tinha crescido mais um pouco da humildade, falou que era o menor dos santos, dos crentes, era menor do que qualquer outro crente da sua época. E agora, quando ele está próximo de morrer, que escreve a sua última carta para Timóteo, ele fala que eu sou o pior dos pecadores. Então eles consideraram dos piores, por tudo aquilo que ele tinha feito, se convertido, se arrependido. E a humildade, então você vê essa humildade, né? Um homem saturado, cheio da humildade para transmitir. Atrapalhando teu raciocínio aí, mas hoje em dia a pessoa quer ser mais do que o outro em tudo, né? Em pessoas, tudo. Né? Não, hoje nós encontramos muitas pessoas se manifestando, que é a característica que ele falou dos homens do tempo do fim, que nós estamos no tempo do fim. Né? A hora é chegada do tempo de cumprimento de todas as profecias, e eu gosto de dizer que a Bíblia ela tem mais de 300 e poucas profecias, e dentre delas, todas que já se cumpriu, uma delas que está faltando se cumprir é aquilo que os anjos disseram quando Jesus subiu ao céu. Eles falaram assim, ele vem de Jesus e subir ao céu depois de ressuscitar, passar 40 dias aqui na terra. Aí os anjos perguntaram, varãos galileus, que usaram a expressão varão, né? Por que você está olhando para cima? Esse Jesus que foi assunto no céu, ele há de voltar um dia. Assim como vocês viram ele subindo numa nuvem especial, ele vai voltar. E uma dessas profecias que nós sabemos que não cumpriu ainda, porque essa que Jesus falou que vai voltar, né? E ele vai voltar. Só em Apocalipse ele afirma 7 vezes, cedo venho, breve venho, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então eu acredito, muitos negam que Jesus não vai voltar, que isso é balela, é história de carochinha dos crentes, é da mente nervosa dos crentes, mas não é. Isso é tão real que Jesus vai voltar de maneira visível, audível, corporal e física, com muita luz, com muito estrondo, com muito som. E é interessante que a Bíblia diz que todo olho verá. E uma coisa que eu vejo que acontece muita mudança para cumprir essa profecia, no Brasil, o exemplo do Brasil. O Brasil é o terceiro país, né, que mais prende marginal, preso, pessoa que comete crime, que infringe a lei. Aí no Brasil tem 700, quase 800 milhões de pessoas presas que cometeram crime. E pela lei, né, do regime, né, da lei brasileira, as pessoas que foram condenadas, ela não pode ter regalia, não pode ter contato nada com nada eletrônico, que é o rádio, que é TV, que é celular, ainda que tenha um que burla, né, e leva esse tipo de aparelho para dentro, não pode. Então, como é que ele está preso dentro de uma cadeia, ele vai ver todo velado. Então, eu entendo que se vai chegar um tempo que a justiça vai abrir a sessão para os presos ter acesso à rede social, porque esse momento grandioso, é catando da voz de Jesus, que todo olho verá, que vai ser um dia singular, tudo indica que é através da rede social, que esse meio de comunicação que nós estamos transmitindo e falando a respeito dessa humildade. Então é isso aí, ó. A Bíblia ela tem muito a falar a respeito de homem arrogante, a Bíblia, né, que é a palavra de Deus que é viva, eficaz, poderosa, inerrante, ela fala muito sobre homem soberbo e homem humilde. Então, o exemplo por excelência supremo é Cristo, né, que é muito humilde. E ele ensinou para os discípulos seguir esse modelo. Ele falou assim, fazei como eu vos fiz, né? Então ele deixou esse modelo, ele deixou esse exemplo, a nossa seguir a humildade, que a humildade agrada a Deus. Mas soberba, a Bíblia diz que Deus conhece de longe os homens soberbos e detesta a soberba, e ele promete dar graça aos humildes e abater os soberbos arrogantes. E é tão interessante essa palavra graça, que o último versículo da Bíblia, que é Apocalipse, no capítulo 21, né? No versículo, capítulo 22 e 21, fala, João termina com essa palavra, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja por todo vós e amém. Então ele termina com essa palavra graça. A graça, ela basta, né, para a vida de qualquer cristão.